programa Nota 10 e o ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista sobre tudo, né? Sobre a vida, sobre o Natal, sobre a saúde. Por falar em saúde, nós estivemos conversando. Gente, eu fiquei de boca aberta. Eu vou ficar de boca aberta, porque ele é dentista, né? Ele é dentista e ficar de boca aberta mesmo. É o Dr. Plácido Menezes. Eu fiquei encantada com a sabedoria desse profissional da saúde. E eu dei um pulinho lá, fui lá conversar com ele para saber por que a gente tem problemas respiratórios, se isso influencia no tratamento dentário. Ele explicou uma série de coisas. Vamos falar com quem entende? Então vem aí a entrevista com o Dr. Plácido Menezes. O que consiste a modulação respiratória? Hoje, 70% a 80% da população é respiradora bucal. E não notam a diferença. Respirar pela boca causa danos no corpo ao longo do tempo. Quem foi feito para respirar foi o nariz. Porque o nariz ele filtra, ele equaliza a temperatura através das bolsas de ar que nós temos aqui, que são os seios da face, assim como também ele umidifica o ar através da lágrima. A lágrima desemboca aqui no canto do olho, mas também dentro do nariz. É a lágrima que dá lubrificação. Então o nariz ele vai limpar, equalizar. O que significa equalizar? Se a temperatura lá está 39 graus, a sua é 36. Se está frio, você está no ar-condicionado a 18 graus, a sua temperatura é 36. Então vai equalizar a temperatura para chegar um ar equalizado no pulmão. Então vai entrar um ar limpo, umidificado e equalizado e bem absorvido pelos alvéolos. O que acontece? A pessoa que respira pela boca, ela vai ter vários danos ao longo dos anos. Além da inflamação recorrente de garganta, déficit hormonal. Por quê? Os seios da face, eles têm que estar com ar aqui dentro. E o que acontece? O paciente não vai ter ar, vai ter aquela lágrima que vai acumulando aqui dentro, formando um muco. Esse muco, por exemplo, vai dar uma diferença de pressão. E aqui nós temos a hipófise. Com isso começa a desbalancear o hormônio. Então tem muitas pessoas... O que consiste a modulação respiratória? Hoje, 70% a 80% da população é respiradora bucal. E não notam a diferença. Respirar pela boca causa danos no corpo ao longo do tempo. Quem foi feito para respirar foi o nariz. Porque o nariz ele filtra, ele equaliza a temperatura através das bolsas de ar que nós temos aqui, que são os seios da face. Assim como também ele umidifica o ar através da lágrima. A lágrima desemboca aqui no canto do olho, mas também dentro do nariz. É a lágrima que dá lubrificação. Então o nariz ele vai limpar, equalizar. O que significa equalizar? Se a temperatura lá está 39 graus, a sua é 36. Se está frio, você está no ar-condicionado a 18 graus, a sua temperatura é 36. Então vai equalizar a temperatura para chegar um ar equalizado no pulmão. Então vai entrar um ar limpo, umidificado e equalizado e bem absorvido pelos alvéolos. O que acontece? A pessoa que respira pela boca, ela vai ter vários danos ao longo dos anos. Além da inflamação recorrente de garganta, déficit hormonal. Por quê? Os seios da face, eles têm que estar com ar aqui dentro. E o que acontece? O paciente não vai ter ar, vai ter aquela lágrima que vai acumulando aqui dentro, formando um muco. Esse muco, por exemplo, vai dar uma diferença de pressão. E aqui nós temos a hipófise. Com isso começa a desbalancear o hormônio. Então tem muitas pessoas que são respiradoras bucais e não têm a noção. Mas como você pode identificar isso? Boca seca, gengiva irritada, perda óssea, cansaço, apatia, prostração, moleza. Acorda com aquela sensação que não dormiu corretamente, porque o respirar pela boca não deixa você ter um sono profundo. A gente foi feito para dormir, para repousar. Acontece que você respirando pela boca, você não entra em profundidade, aquele sono REM, você tem picos, você tem micros despertar.
E isso, ao longo dos anos, vai causando danos no seu cérebro. Que danos são esses? Perda de memória, esquecimento, além da fadiga. Em crianças, déficit de concentração, hiperatividade. Muitas crianças são diagnosticadas como hiperativas e, na verdade, eles são respiradores bucais. Por que eles são agitados? Para captar o ar. Eles tentam captar o ar, porque com a boca aberta, o ar entra mais fácil. Entendeu? No caso, quando ela tem que se obrigar a ficar parada e concentrar, no caso na escola que o professor pede, o que acontece? Ela não capta, ela capta muito menos ar. Então o que ela vai sentir? Uma hipóxia, ela vai sentir sonolência. Aí a professora comenta com os pais, olha, seu filho não está legal, seu filho está tendo déficit de concentração, ou fala, seu filho está sendo hiperativo. E na verdade, essa criança, ela está sendo um respirador bucal severo. Então isso pode ser evitado desde a infância até a fase adulta. E no adulto, a gente pode reverter isso também, através do uso de aparelhos moduladores respiratórios. Esse aparelho ele vai provocar o quê? Uma reprogramação neural através do uso dele e dos exercícios, onde vai equalizar a parte muscular, dando equilíbrio muscular para que a pessoa volte a respirar corretamente, porque a pessoa que respira errado, ela também mastiga errado, causando dano na parte dentária, como perda óssea, né? Movimentação dentária involuntária. Tem muitas pessoas que usam o aparelho e voltam a entortar o dente de novo porque a musculatura está desequilibrada, né? Por que ela está desequilibrada? Porque você está mastigando mais do lado que no outro. O respirador bucal ele só mastiga de um lado. Por um lado ele mastiga, sente o prazer, a degustação da comida, e por outro lado passa o ar, senão ele engasga. Entendeu? Então, essa metodologia da modulação respiratória, ao longo do tempo, melhora a parte respiratória, mastigatória e a parte hormonal endógena, onde a pessoa vai voltar a produzir corretamente, de uma forma balanceada e equilibrada, os hormônios, como por exemplo a progesterona, a testosterona, o estradiol, principalmente meninas que acabam tendo na adolescência, muita cólica, muito sangramento na fase menstrual. Muitas vezes é um desequilíbrio hormonal causado pela respiração, porque a hipófise não está trabalhando corretamente. A hipófise é um termostato, aí não trabalha corretamente. Então muitas crianças, adolescentes que usam esse aparelho regulam a menstruação. Por quê? Porque limpa os seios da face. Então a hipófise volta a trabalhar corretamente. Então a modulação respiratória, ela só vai causar benefício. E é fisiológico, não tem medicamento. É o seu organismo trabalhando ao favor dele mesmo, podendo devolver saúde para você, podendo devolver equilíbrio muscular, a face ficar simétrica, porque quem mastiga mais do lado que o outro, o rosto fica torto, aí você procura um preenchimento, um botox, ou isso, aquilo, e na verdade é funcional. Você pode até fazer o preenchimento, é bacana, mas corrija a matriz do problema, que é poder mastigar bem dos dois lados. Muitas pessoas, quando você entrevista, você deve ver. Fala assim, entrevista de um lado, que eu sou mais bonito de um lado que do outro. Mas por quê? Porque a mastigação não é bilateral, é unilateral. Então tem pessoas que não gostam daquele lado dele, porque a mandíbula é desviada. Então isso causa trauma oclusal, com os anos, perda óssea, uma osteoporose na mandibular, e assim vai. É um efeito dominó. Começa na infância, muitas vezes por um parto cesariano, né, que é por isso que tem uma prevalência maior, e aí vai derrubando, quando vê, acomete outras doenças, que depois, mais para frente, acho que a gente pode comentar, inclusive das influências cardiológicas, porque o respirador bucal, fatalmente ele vai roncar no futuro, fatalmente ele vai ter uma apneia com o avanço do ronco, e isso vai provocar um comprometimento no coração. Entendeu? Fora as outras coisas que pode agravar, uma gastrite, um refluxo, que está muito ligado com o ar passando sujo aqui e dando estimulação no nervo vago, desequilibrando o corpo da pessoa. É um assunto muito grande, é um assunto vasto, que a gente teria que fracionar para o interesse do público para não ficar muito pesado. Em cada parte, o coração, cognitivo, né? O sistema digestivo, o sistema ginecológico e assim por diante. Até a situação sexual, né, da pessoa? Com certeza. A gente pega muitos homens, mulheres também, que perdem o libido porque sempre foi respirador bucal e usou anticoncepcional.
né? Então produziu menos testosterona. E com isso deu apertamento, bruxismo, ranger dos dentes. A testosterona não está ligada só ao libido, ela está ligada a uma série de fatores, inclusive na nossa articulação, a progesterona também. Então, modular esses hormônios é interessante. Numa pessoa mais jovem, só o aparelho. Agora, numa fase mais adulta, onde a gente vê que o dano é maior, aí uma modulação com hormônio bioidêntico, que é igual ao que você produz, vai fazer com que você reponha e tire os danos. Por exemplo, da matriz óssea. Muitas pessoas colocam o implante e perdem. É culpa do dentista? Não é culpa do dentista. É porque você não está tendo a síntese da matriz óssea para fixar esse implante. Por quê? Porque seus hormônios estão baixos. Sua vitamina D, que na verdade não é vitamina D, é hormônio, que é o caulicalciferol, ele ajuda a matriz óssea a formar a calcitoína aqui na tireoide. Então, ao longo dos anos, você vai deteriorando o seu corpo, principalmente com o uso do anticoncepcional, que influencia no tratamento odontológico, nessa parte óssea. Doutor, queremos fazer um convite para que o senhor volte a participar dos programas e dê aí essas informações que o público necessita. Quero te agradecer desde já e aguardando novamente seu retorno. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer, porque poucas pessoas conhecem ou já ouviu falar sobre isso, e vou estar à disposição. Se as pessoas tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, pode ser através do programa ou do nosso Facebook ou do Instagram, que é a Arquitetura do Sorriso, né? Podem colocar dúvidas, que aí de repente a gente pode colocar como pauta de matéria, né, para poder ajudar, e no que for possível a gente vai ajudando a orientar a população. Bora, mas a gente volta no próximo programa com muitas novidades, muitas mudanças no programa. Põe a musiquinha aí, ô Caio, põe a musiquinha no fundo aí, ó. Vai pôr música de Natal, não, eu não tô de Mamãe Noel, hein? Mas já estamos no clima, né? Então a gente termina o programa aqui no embalo dessa música gostosa. Agradecida a você. Acesse a gente, compartilha no Face, porque aqui o programa é Ponto de Vista, um programa nota 10. Tchau e até o próximo, hein?